Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção nesta mensagem, especialmente aquela pessoa que está convencido de que está certo, convicto do que está fazendo. Há pessoas que têm uma convicção tão grande no coração de que está certo o que está fazendo, quanto na verdade está errado. A pessoa já perdeu o domínio, já perdeu o controle, e o adversário continua convencendo de que a pessoa está certa naquilo do que de errado mesmo está fazendo. Eu queria chamar muito a sua atenção para isso. Seria muito importante que você ouvisse essa mensagem, porque o que tem de pessoas deixando se levar por tanta coisa. O adversário é convencendo que está certo. Há pessoas que elas estão convencidas do que está certo, do que está fazendo, quanto na verdade está errado. A pessoa já perdeu o domínio, já perdeu o controle, não dá o braço a torcer, porque o adversário está convencendo que a pessoa está certa naquilo que está fazendo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 19, versículo de número 10. Diz assim: Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Sabe aquela pessoa que tem desejo de ter algo, que anseia por algo, que tem sonhos, tem plano, projeto, e que luta uma vida inteira e de repente consegue aquilo que tanto sonhava? No instante não tinha, mas agora já tem. Era ruim por não ter, mas se tornou perigoso quando conseguiu. Porque quando não tinha, se esforçava com todas as forças a conseguir. Mas agora que conseguiu, está deixando ser dominado por aquilo que tem. E aqui é onde mora o perigo. Porque quando alguém consegue algo que tanto desejou um dia e deixa ou torna-se escravo daquilo que conseguiu, passa a ser dominado por aquilo que conseguiu, significa que aquilo que aparentava ser bênção passa a ser maldição na vida da própria pessoa que lutou tanto para conseguir aquilo que tanto sonhou um dia. Eu espero que quem está me ouvindo do outro lado, espero e tomara que não tenha ninguém assim. É como um paciente, por exemplo. Um paciente, ele está no hospital e o médico vai dar um medicamento, ele diz assim, eu não quero esse, eu quero esse. E o médico dá o medicamento que o paciente quer, não que realmente o médico sabe que ele precisa. Significa que as coisas se inverteram, mudaram. Ou seja, a partir do momento que o paciente tem autonomia sobre o médico, aquele paciente deixa de ser bênção na vida do médico, passa a ser maldição, como o médico passa a ser maldição na vida do paciente. Porque não é o paciente que tem domínio sobre o médico, mas é o médico que sabe o que o paciente precisa. É como um funcionário que o patrão deveria ter autonomia sobre ele, mas cabe ao funcionário tendo autonomia sobre o patrão. Em vez do patrão dar as ordens, quem dá as ordens é o funcionário. Você vai perceber aqui que é perigoso quando isso acontece na vida de alguém. É como um membro, obreiro de uma igreja que é mandar no pastor, no bispo, não. Não é que o pastor ou o bispo tem que mandar, não é isso. Mas diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A liderança, espiritualmente falando, ela é conduzida pelo Espírito Santo para instruir os seus ouvintes. Só que muitas vezes o ouvinte quer instruir a liderança. Está equivocado, também está errado. Também é algo perigoso. Numa sala de aula, muitas vezes o aluno quer mandar no professor. Não tem cabimento. É o professor que deve ter autonomia sobre o aluno. E não o aluno sobre o professor. O filho quer mandar no pai. Também é perigoso. É o pai que deve ter autonomia sobre o filho. Não é o fruto que tem autonomia sobre a árvore. É a árvore que tem autonomia sobre o fruto. Porque não é o fruto que gera a árvore, mas é a árvore que gera o fruto.
Por isso disse aqui, no versículo 10 do capítulo 19 de Ezequiel, né? Era qual videira plantada junto às águas, ou seja, desejava, né? Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Se encheu, ou seja, não tinha, mas agora conseguiu, porque está em Cristo, junto às muitas águas, qual é Cristo? A árvore se encheu de fruto. Agora que a árvore se encheu de fruto, uma árvore que estava seca, praticamente morta, a árvore reviveu, era fraca, se tornou forte. A árvore não tinha fruto, agora a árvore está recheada de fruto. Não florescia, agora está florescendo. Mas agora que a árvore tornou-se forte, floresceu, frutificou, a árvore que floresceu, frutificou, ela tem que ter domínio sobre os frutos. E não os frutos ter domínio sobre a árvore. Para você entender melhor, eu vou para o versículo 11. Redobre sua atenção a partir do 11. Tinha galhos fortes para cetro de dominadores. E assim diz: elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão delas, mas foi arrancada com o furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-se-lhe o fruto, quebraram-se e secaram seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Percebe? A árvore que estava morta reviveu. A árvore que era fraca tornou-se forte. A árvore que não florescia voltou a florescer. A árvore que não dava fruto agora está cheia de fruto, sobrecarregada de fruto. Mas a árvore que brotou tantos frutos nela, que floresceu, ou que voltou a ser forte, ela perdeu a mão, perdeu o domínio dos frutos. A árvore que deveria ter o domínio sobre os frutos estão tendo domínio sobre a árvore. Como falei anteriormente, o funcionário ter domínio sobre o patrão, equivocado. No final do versículo 11, né? 12, aliás, a Bíblia diz que o fruto, quando passou a ter autonomia sobre a árvore, o fruto foi cortado, lançado fora e consumido pelo fogo. Não pode o filho mandar no pai. Não pode o paciente mandar no médico. Não pode o aluno querer mandar no professor. Não, está equivocado. A gente nunca pode perder a mão dos frutos, o qual Deus em nossas mãos tem confiado. O membro querer mandar no seu pastor, na missionária, na pastora, está equivocado as coisas, se inverter os valores. E quando os valores se invertem, quando o fruto quer mandar na árvore, normalmente quando a árvore perde a autonomia sobre o fruto, esse fruto, a Bíblia diz que ele é cortado, lançado para o fogo, conforme o final do versículo 12, né? Quebraram-se e secaram seus fortes galhos, ou seja, os ramos que floresciam deixam de florescer, e o fogo os consumiu. Os frutos é consumido pelo fogo. Quando o aluno quer mandar no professor, aquele aluno, na qualidade de fruto, ele está colocando sua própria vida em risco, o seu futuro, né? Quando o paciente ele quer mandar no médico, ele está colocando a sua vida, a sua saúde em risco. Quando o filho quer mandar no pai, ele está comprometendo o seu futuro. Quando o ouvinte, que é o membro, quer mandar no seu pastor, no seu bispo ou na sua liderança, ele está comprometendo a sua vida espiritual. Quando o funcionário quer mandar no patrão, ele está colocando em risco o seu trabalho. Porque não é assim que as coisas funcionam. As coisas elas devem funcionar da maneira correta. E o correto não é o aluno mandar no professor, mas o professor tem autonomia sobre ele. Não o paciente mandar no médico, mas é o médico que tem que saber o que o paciente precisa. Não é o membro que tem que mandar na liderança, a liderança que tem que pregar o que é devido, o ouvinte tem que ouvir e aceitar. Não é o filho que tem que mandar no pai, é o pai que tem que mandar e o filho obedecer. É assim que as coisas funcionam. Ou seja, a árvore tem que mandar no fruto, porque a árvore é quem gera o fruto. E não o fruto mandar na árvore. Porque não foi o fruto que gerou a árvore, mas a árvore gerou o fruto. Eu não sei se você consegue entender isso. E quando o fruto começa a mandar na árvore, as coisas começam a andar de forma contrária.
Quando o fruto começa a mandar na árvore, as coisas desandam. Perde a mão, perde o controle, perde o domínio, perde até o respeito. Vê se não tem acontecido isso. Muitas pessoas, por sinal. Versículo 13. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Ou seja, a árvore que estava morta lá atrás reviveu. A árvore que era fraca agora é forte. A árvore que não florescia está florescendo. A árvore que não dava fruto voltou a dar fruto. Mas o fato dessa árvore ter conseguido tudo isso nas muitas águas cai Cristo. E agora perdeu a mão, o domínio, perdeu o controle, o fruto está mandando na árvore. A árvore voltou para o deserto. Voltou novamente a ter sede. Voltou novamente a precisar, porque os frutos que o dono da árvore confiou, a árvore não teve domínio sobre os frutos. E quando a árvore não tem domínio sobre os frutos, o dono da árvore leva a árvore para o deserto de novo. A árvore é a nossa vida. Por que ele torna a levar a árvore para o deserto? Porque a árvore que gerou os frutos não teve domínio sobre os frutos, qual dela foi gerado. A árvore que não tem domínio sobre os frutos, o dono da árvore pega a árvore e leva para o deserto de novo, para ela tornar-se solitária, plantada no deserto, numa terra seca. Ou seja, a árvore volta novamente a precisar, a necessitar de coisas que lá atrás tinha, porque não soube cuidá-la, não soube dar o exemplo que deveria ter dado. A árvore não teve autonomia sobre os frutos, não teve domínio sobre os frutos. A árvore, ela perdeu a mão dos frutos, e aí o dono da árvore leva ela para o deserto, para que a árvore possa novamente no deserto ter sede, para que ao sair do deserto ela volte a ter autonomia sobre os frutos, o qual dela novamente vai ser gerado. Por isso tem tanta gente vivendo no deserto a vida inteira. Sabe por quê? Porque um dia já foi árvore que floresceu, um dia já foi árvore que frutificou, um dia que era uma árvore fraca tornou-se forte, era uma árvore morta e reviveu, mas perdeu a mão dos frutos, e o dono da árvore leva a árvore para o deserto de novo, para que a árvore não mais perca a mão, para que a árvore volte a ter domínio sobre os frutos, autonomia sobre os frutos, e não os frutos ter domínio sobre ela. Porque muitas pessoas vivem no deserto na qualidade de árvore, porque perdeu a mão dos frutos, perdeu a autonomia. Os frutos estão mandando na árvore, e é a árvore que deve mandar nos frutos. Para finalizar no 14. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. Veja, quando a árvore perde o domínio dos frutos, o fruto passa a correr risco, porque sai fogo dos ramos e os frutos são consumidos. Portanto, nunca perca a mão do que Deus confiou a você. Tenha autonomia e autoridade, porque senão um dia você vai ter que dar conta dos frutos que nas suas mãos Deus confiou. De maneira que já não há nele galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. A pessoa quando não tem, se lamenta. Quando tem, não tem autonomia, continua se lamentando. E aí, por não ter autonomia sobre os frutos, acaba perdendo os frutos, por não ter autonomia sobre os mesmos. E aí, quando perde, continua se lamentando de igual modo. Tem gente que é assim, se lamentava antes de ter, depois que Deus honrou, continua se lamentando, e aí perde e continua se lamentando de igual modo. Ou seja, lamentava antes, durante e depois. Tem gente que nunca deixa de lado a lamentação, porque nunca tem autonomia sobre os frutos que a você um dia Deus confiou. Que você possa refletir nisso e se perguntar se você que está me ouvindo não é alguém que perdeu a mão dos frutos que a você um dia foi confiado. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.